Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre as razões pelas quais Paulo ficou cego e rapidamente sobre as duas testemunhas. Mas antes disso, clique no nosso canal, assine, compartilhe, clique no sininho. Voltamos em 15 segundos. Muito bem, por que será que Paulo ficou cego depois da revelação que ele teve de Cristo? Muitas das vezes, irmãos, Deus tira aquilo que nós temos de mais forte, que nos dá autossuficiência, para que nós possamos seguir os seus caminhos, sua vontade. Vocês acham que se Paulo continuasse com plena visão física depois da revelação, ele iria deixar-se ser guiado até Damasco, até a rua chamada direita, até a casa de Judas? Mas ele ficou cego, totalmente dependendo das pessoas. Veja o que o texto sagrado nos diz. Atos 9:8. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, a Bíblia não diz quem guiou Paulo, mas alguém pegou Paulo pela mão, levou até Damasco, até a casa de Judas. Nós vemos isso no versículo 11, que foi a casa de Judas. É verdade que depois da revelação, a Bíblia diz: e caindo em terra, ouvindo uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Havia um direcionamento. Deus poderia muito bem ter permitido que Paulo continuasse com a visão, mas ao perder a visão, ele ficou totalmente dependendo de Deus e das pessoas. Ou seja, foi uma pancada muito grande que Deus deu em Saulo. Deus estava dizendo para ele: Saulo, a partir de agora, você depende de mim e não de tua capacidade, de teus esforços, ok? E é interessante notarmos que Ananias, quando teve a revelação, Deus disse para ele: olha, vai até a casa, versículo 11 de Atos 9, até a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você acha que se Paulo tivesse com plena visão, do jeito que ele era, impulsivo, autossuficiente, ele estaria orando? Pelo que nós percebemos, como Paulo era, tomado outras iniciativas, outro caminho. Então, a perda de visão foi uma lição de Deus, foi um limitador que Deus deu. Deus estava dizendo: Paulo, a partir de agora, eu tiro o que tu tens e tu vais seguir de acordo com o que eu quero. Precisamos entender que às vezes Deus tira de nós a nossa autossuficiência, aquilo que nós temos de mais forte, aquilo que nos guia para seguirmos a sua vontade. Ok? Sobre as duas testemunhas, nós encontramos sobre elas informações em Apocalipse 11. A Bíblia diz que elas terão o poder de Deus, profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Muito bem. Depois a Bíblia diz que quando acabarem o seu testemunho, no final do ministério das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade. É certo? E a Bíblia diz que depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Ou seja, elas serão ressuscitadas. E Apocalipse 11, versículo 12 diz: e ouviram a grande voz do céu que ele dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem.
e os seus inimigos os viram. Ou seja, elas subiram lentamente. Para os inimigos verem as testemunhas subindo, é sinal de que elas subiram lentamente. Muito bem. A pergunta é: quem são essas duas testemunhas? Alguns baseados em Hebreus 9:27, que diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Dizem que as duas testemunhas são Enoque, que foi arrebatado, e Elias, que também foi arrebatado. Bom, não tem base bíblica isso. João, o autor que recebeu a revelação de Deus, não identificou quem eram as duas testemunhas. Logo, ninguém tem mais autoridade do que João para identificar. Basear-se em Hebreus 9:27 para dizer que as duas testemunhas são Enoque e Elias é forçar demais o texto, é ir além daquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos entender que Enoque e Elias foram arrebatados por decisão divina. Eles foram livres por Deus, libertos da morte por Deus. Portanto, não haveria lógica, depois de Deus arrebatá-los, mandá-los descer para a terra para morrer, sofrer. Isso é contra a ética divina. Não vejo lógica nisso daí, tá certo? Não há na Bíblia nenhuma ligação entre Enoque e Elias, as duas testemunhas, nem no Velho nem no Novo Testamento. Portanto, dizer que as duas testemunhas são Enoque e Elias é especulação. Se eles foram arrebatados, foram porque Deus viu neles condições para isso. Deus os livrou da morte e como recompensa, mandar eles para a terra para sofrer, para morrer, seria anular a própria decisão divina que disse que eles deveriam ir para o céu, que os levou a serem arrebatados. Os midi-tribulacionistas dizem que as duas testemunhas representam a igreja. Eles dizem que a igreja passará por parte da grande tribulação, e assim como as duas testemunhas subiram ao céu, a igreja será arrebatada. Porém, isso não tem lógica também olhando o texto sagrado. O texto diz que o ministério das duas testemunhas será de 1260 dias, e as duas testemunhas estarão vestidas de saco durante todo esse tempo. E o texto sagrado diz também que as duas testemunhas exercerão o ministério na grande cidade, tá certo? Existe um limite geográfico para o ministério das duas testemunhas, tá certo? Na grande cidade elas serão assassinadas, Apocalipse 11, versículo 9. O ministério da igreja é mundial, não está atrelada ou limitado a uma cidade. E também, versículo 12 diz que as duas testemunhas subirão ao céu e os inimigos verão as testemunhas subindo ao céu. Isso é contrário ao arrebatamento da igreja, que será no abrir e fechar de olhos. Ninguém vai ver a igreja sendo arrebatada. Portanto, o versículo 12 do Apocalipse dá a entender que as duas testemunhas não representam a igreja. Portanto, não dá para dizer, baseando-se em Apocalipse 11, que as duas testemunhas são Elias e Enoque, nem dá para dizer também que representam a igreja. É forçar o texto sagrado. Bom, um abraço.